Oi, pessoal. Então, nós decidimos fazer uma série contando um pouco da minha vida profissional e decidimos, então, começar pela escolha da faculdade. Mas antes de começar a contar por que eu escolhi engenharia de alimentos, eu vou contar um pouquinho o que aconteceu antes na minha vida. Eu estudei a minha vida inteira em colégio público e isso era um grande problema para mim. Eu me sentia muito como se estivesse faltando alguma coisa. Quando eu estava na escola, eu queria estudar mais. E meus pais, eles não tinham essa oportunidade de fazer com que eu estudasse numa escola particular. E isso fez parte do meu pensamento, da minha vida durante muitos anos. Eu queria sair daquela situação, daquele momento, né, que eu estava ali querendo mais. Então, eu decidi ir para um colégio técnico. Então, isso fez muita diferença na hora que eu escolhi vir engenharia de alimentos da Unicamp. Então, quando eu fui estudar para o colégio técnico, tinham várias opções. Eu poderia estudar, tinha o Cutuca, que era uma escola muito mais voltada ali, tinha área de computação, tinha área de enfermagem, tinha área de alimentos também. Tinha o ETCAP, que tinha uma questão muito mais química. Tinham também colégios técnicos, que eram particulares, como o Bentinho, em que eu poderia ganhar uma bolsa e ir para uma área mais de publicidade. Então, naquele momento, o que era importante para mim? A oportunidade. E essa é a primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo, sobre oportunidades. Às vezes, a gente não tem a situação perfeita. Então, você que está aí no ensino médio, que vai escolher a faculdade, ou que está indo para um colégio técnico, que está vendo esse vídeo, às vezes a gente não tem a melhor situação, mas a gente tem uma boa oportunidade. E para mim, ir para o colégio técnico era a melhor oportunidade que eu tinha naquele momento. E aí, então, eu prestei um cursinho preparatório, onde eu ganhei uma bolsa, Precotec, e eu fui, então, estudar no contraturno. Então eu estudava de manhã e no contraturno à tarde eu ia para esse cursinho. E aí então eu prestei as provas no final do ano e passei nos colégios técnicos, no Cutuca, no ETCAP, no Putil, e deveria escolher então para onde eu iria. Como que eu fiz a minha escolha? Muita gente pergunta, como que você fez sua escolha? Química era algo que você gostava? Era algo que você tinha aptidão? Não, eu fui mais uma vez pela oportunidade. Eu visitei essas escolas e percebi que o ETCAP era um lugar mais organizado. Essa foi uma das principais pontos que eu decidi naquele momento escolher, né, o colégio técnico, então era mais organizado. Eu achei que tinha uma melhor estrutura para estudar, então tinha os laboratórios. Não estou menosprezando o Cutuca, não estou menosprezando o Cutil, mas para mim naquele momento fazia mais sentido aquela estrutura e aquela organização. E aí então eu fui fazer bioquímica no ETCAP. Quando eu vim para a faculdade, ou seja, quando chegou o meu momento de prestar vestibular, na minha cabeça não fazia sentido eu mudar completamente de área. Eu sempre quis ser jornalista, escritora ou até mesmo psicóloga, mas não fazia sentido eu mudar completamente o que eu já vinha traçando. Eu queria construir uma escada com os tijolinhos ali, um em cima do outro. Então, para mim, mais uma vez, o que pesou muito foi a oportunidade. Eu já morava em Campinas, que é onde está a Unicamp, é uma das melhores universidades do país, e alimentos fazia mais sentido na sequência que eu estava fazendo bioquímica. Então, mais uma vez, eu queria deixar aqui para vocês essa questão de vocês enxergarem as oportunidades que a vida está te oferecendo. Nem sempre a gente vai ter a situação perfeita. Às vezes a gente busca uma situação perfeita, às vezes a gente nem sai do lugar esperando o momento certo, a oportunidade certa, ou às vezes fica tão na dúvida, será que eu me dou bem com isso? Será que eu me dou bem com aquilo? E a gente esquece de olhar as oportunidades que a vida está oferecendo. Então eu já morava em Campinas, eu já fazia bioquímica, e engenharia de alimentos fazia todo sentido para mim. Então eu prestei engenharia de alimentos, mas não passei. Eu não passei de primeira na faculdade, eu passei na minha segunda opção, que era engenharia agrícola. Então quando eu entrei na Unicamp, eu já trabalhava, eu fazia estágio numa farmácia de manipulação, e passei na engenharia agrícola no diurno. Isso para mim foi terrível, porque eu tive que pedir a conta, né, sair do meu estágio para estudar. E aí eu ouvi do meu pai mais uma vez essa frase: mas você está tendo a oportunidade de estudar na Unicamp. Vai. Eu pedi a conta e vim para agrícola. Qual foi meu primeiro pensamento? Vamos ver o que é agrícola. Eu queria alimentos, mas agrícola poderia ser uma boa oportunidade. Então eu fiz o primeiro semestre assim com muita dedicação, com muito amor, e vi que realmente não era aquilo. Eu não gostava de engenharia agrícola, né? Engenharia agrícola, para quem não sabe, é como se fosse uma engenharia mecânica do campo. E aí, então, eu falei, não, eu vou prestar engenharia de alimentos mais uma vez. Então, eu havia prestado na saída do colegial, né, do ensino médio, não tinha passado em nada. Na segunda vez eu passei na engenharia agrícola, prestei mais uma vez e não passei, e tive que prestar uma quarta vez para daí sim passar na engenharia de alimentos. Porém, mais uma vez, né, eu vou
Vou repetir muitas vezes isso aqui nesse vídeo, a oportunidade. Quando eu estava fazendo engenharia agrícola, eu já pegava as matérias aqui da engenharia de alimentos. Então isso facilitou muito quando eu entrei. Eu já entrei no currículo 2001, né, que era o currículo que eu entrei na engenharia agrícola, e isso fez eu acelerar bastante, né, a minha graduação e já entrar aí adiantado do ano que eu entrei. Engenharia de alimentos foi uma ótima escolha, na minha opinião. É uma faculdade que você tem muitas oportunidades, né? É uma engenharia onde você tem uma abrangência, assim, de empregabilidade muito grande, né? Você pode trabalhar na área financeira, na área de vendas, nas fábricas, na área de qualidade. Então, eu tenho amigos em diversas áreas, em diferentes áreas. Então, para mim foi uma ótima escolha eu ter escolhido engenharia de alimentos. E também a escolha, obviamente, do curso. Então, claro que não você não tem vagas, né, para todas as pessoas do país, infelizmente, mas ter insistido nessa oportunidade, ter prestado 4 vezes e ter conseguido entrar na Unicamp fez muita diferença no meu currículo. Então, você ter ali uma chancela de uma universidade pública, de uma universidade boa, mesmo que seja particular, mas que seja uma universidade boa, fez muita diferença nas oportunidades que as pessoas me davam, né, tipo, né, nas entradas que eu tive, quando eu ia, né, levar o meu currículo em algum lugar, isso contava muitos pontos. Então, fez muita diferença eu ter insistido numa universidade boa. Fez muita diferença eu ter escolhido um curso que tem uma empregabilidade alta. Claro, gente, eu sei que às vezes a gente precisa ter aquele curso que a gente se sente muito bem, que a gente se sente muito feliz. Então, vou escolher um curso que tenha tudo a ver comigo, mas eu insisto um pouco que a gente joga um jogo, né, de capitalismo. Então, a gente precisa também entender as oportunidades e quanto aquilo vai deixar a gente empregável. Posso escolher vários cursos, mas eu preciso entender que oportunidades eu vou ter ali para depois se tornar uma pessoa independente. Se tornar uma pessoa em que eu possa ter um salário e consiga pagar, né, o meu aluguel, consiga pagar minha comida. E, infelizmente, no Brasil, a gente sabe o quanto artes, né, o quanto essa parte mais artística de música, a gente não tem muita oportunidade. Então, só fazendo um parênteses, né, tinha um mentor meu que falava assim, o seguinte: escolha um curso que te dê empregabilidade e faça do seu hobby, né, algo que você vai desenvolver lá na frente, quando você já criar um pé de meia, você conseguir ir para o seu hobby. Então, vou deixar essa dica aqui. Mas uma terceira coisa que eu queria falar sobre a escolha, né, da universidade, estar aqui na Unicamp, foi ter aberto os meus olhos e ter vivido a universidade com muita intensidade. Então, embora eu era da engenharia de alimentos, eu fazia muitos esportes na educação física, eu pegava livros ali na biblioteca das letras, eu fazia línguas, né, em letras, eu vivia muito o campus e isso fez também com que eu conhecesse muitas pessoas e fizesse um networking grande, digamos assim. Isso me ajudou muito depois da minha carreira, onde depois eu pude, né, ter muitas ajudas e ter muitos contatos e poder ajudar também muitas pessoas pelo qual eu conheci ao longo da minha vida na universidade. Então, eu queria deixar aqui nesse vídeo essa mensagem. Olhe para sua aptidão, olhe para o que te faz feliz, mas também seja prático. Escolha dentro das oportunidades quais são as melhores oportunidades que a vida está te dando. A gente está num mundo que a gente, obviamente, tem que ter o equilíbrio para não ficar louco, para não estressar, para não ter um burnout, mas também a gente precisa ter uma estrutura para poder sobreviver, para poder pagar nossas contas e, queira ou não, a gente está inserido no mundo capitalista e a gente precisa pensar nisso, nas oportunidades que a gente tem para que a gente possa viver nossa vida também de uma forma, né, minimamente confortável e consiga aí realizar nossos sonhos, que eu acho que esse é o grande objetivo da nossa vida, né, também ter ali o pé de meia para a gente poder realizar nossos sonhos. É isso, até a próxima!